A graça e a paz do Senhor a todos. É com muita alegria que aqui estamos, participando desta festividade tão importante, essa data tão histórica, 118 anos de organização desta igreja. Poucas igrejas congregacionais têm esse privilégio. Eu creio que, pelos dados históricos, só 3 igrejas já alcançaram esta data. Portanto, é um momento muito especial na vida desta igreja local. Quero agradecer ao pastor José Carlos e toda a igreja pelo convite honroso que me foi feito para estar aqui nesta ocasião. Com muita alegria que aceitei esse convite. E trago o abraço da Igreja Evangélica Congregacional de Angra dos Reis, ao pastor José Carlos, família e toda a igreja aqui, primeira de Niterói. Que Deus continue abençoando suas vidas, que Deus continue agindo no seu meio. E esta igreja que aqui foi colocada, sem dúvida pela orientação, pela vontade do Senhor Deus, ela tem honrado, tem realizado a obra, tem enfrentado lutas, mas a promessa do Senhor sobre ela tem sido real. As portas do inferno jamais prevalecerão contra o povo do Senhor. Que Deus continue abençoando o pastor José Carlos, Geórgia, Maria, a liderança desta igreja e toda a igreja. Abramos nossas Bíblias em Apocalipse. Como é aniversário da igreja, o assunto não poderia ser outro senão refletir um pouco sobre a igreja. E eu sempre digo nessas ocasiões, eu sou de fato um apaixonado pela igreja do Senhor Jesus. Eu estarei completando agora, não sei se o pastor Zé Carlos depois iria falar, mas agora em junho eu estou completando 50 anos de pastorado da mesma igreja. 50 anos de ordenação e de pastorado da Igreja Evangélica Congregacional de Angra dos Reis. E faria tudo de novo, se assim fosse o caso. Porque igreja é algo maravilhoso, é algo importantíssimo, é algo divino. Igreja é algo imensurável. Vale a pena ser igreja. Vale a pena estar no meio da igreja. Vale a pena caminhar com a igreja. Vale a pena sentir-se igreja. Igreja do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 1. Versos 9 a 13, inicialmente. Apocalipse 1, 9 em diante. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus,
Achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Versos 16 e 20 do mesmo texto. 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos edifique, que o Senhor seja gracioso para conosco. Curve ainda a sua fronte e faça a sua oração. E não fique preocupado com que o pastor, que poucas vezes esteve com vocês, vai falar. Mas fique preocupado, como o irmão falou agora há pouco aqui, orando e ministrando louvor. Fique ansioso, preocupado e querendo ouvir o que Deus quer que você ouça nesta noite. Esqueça do pregador e queira que o Senhor lhe fale ao coração. Pai, estamos nas tuas mãos. Dependemos inteiramente de Ti. Não importa os anos de ministério. O que nós queremos e que o Teu servo quer e precisa é da Tua misericórdia sobre a minha vida, para que fale aquilo que o Senhor colocou no meu coração, com clareza, para a nossa edificação, para a edificação do Teu povo e para a honra e glória do Teu nome. Ó Senhor, queremos ouvir um pouco mais sobre o valor da igreja. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Igreja. Aliás, a gente tem ouvido esta pergunta e ela já se tornou um tanto clássica por tantos pregadores. Quem é a igreja? Isso. Quem é a igreja? Eu. Nós é muito fácil. A gente se coloca no bolão. Vamos particularizar. Vamos individualizar.
Vamos assumir uma posição. Quem é a igreja? Eu. É a partir de mim. Não é a partir do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do tio, da tia. É a partir de mim. Eu tenho uma responsabilidade, porque eu assumi um dia ser igreja de Jesus. Eu cheguei ao pastor, eu cheguei aos professores de discipulado e disse: eu sou convertido, eu aceitei a Jesus, eu quero ser batizado ou batizada, eu quero fazer parte da igreja de Cristo na terra. Então, eu sou a igreja. E esta igreja, meus amados, é sobre isso que eu quero discorrer um pouco. Esta igreja, conforme esse texto de Apocalipse 1, 9 a 13, e o 16 e o 20, que interpretaram para nós que os candeeiros de ouro simbolizam a igreja e é que as estrelas significam os anjos ou os pastores das igrejas, ou no caso local, o anjo e pastor da igreja. Este texto significa que esta igreja é bela, o lugar que ela ocupa, que ela está, é um lugar de privilégio, e a sua missão é a mais bela missão que há sobre a face da terra. Você disse agora que você é a igreja. Aos olhos de Deus, o Senhor da igreja, Ele vê a você como belo ou bela. Ele tem você num lugar privilegiado, que outro ser fora da igreja não tem esse lugar, e Ele tem para você uma missão das mais importantes, se não a mais importante que um ser humano pode ter. Igreja, meus amados, não é uma instituição. Quero deixar algumas coisas bem patentes à nossa mente. Igreja não é uma instituição. A igreja é um organismo. É um organismo vivo e pneumatológico. Quando nós vamos para 1 Coríntios 6,19, a palavra de Deus está dizendo para nós, igreja, justamente isso. Igreja não é uma instituição. Ela é um organismo, e um organismo vivo e pneumatológico. Isto é,
1 Coríntios 6,19. Acaso, igreja, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Então, igreja é um organismo vivo, habitado pelo Espírito Santo, para cumprir a missão de Deus aqui sobre a face da terra. Esta igreja de organização começou antes, mas de organização, de emancipação, diríamos, está comemorando 118 anos, como um organismo vivo, que tem vencido as vicissitudes desde o seu início e tem caminhado cumprindo a missão que o Senhor lhe confiou aqui nesse lugar. E como ela é bela, eu quero falar sobre o candeeiro de ouro. O candeeiro de ouro, ou castiçal de ouro, simboliza a sua beleza, o seu valor e o seu brilho. É a Bíblia que está dizendo. Candeeiro de ouro. Valor, beleza e brilho. Mas a igreja é bela mesmo? A igreja é bela. Como eu creio que foi, se não me falha a memória, Augusto Nicodemos que escreveu um dos livros, cujo título é O que estão fazendo com a igreja. O que estão fazendo com a igreja? Uma grande parte da igreja, em tese, não estou falando de igreja local, da igreja que se diz cristã no Brasil, uma grande parte não está vivendo a igreja bíblica, a igreja de Jesus, a igreja bela, a igreja com uma missão importantíssima. Está vivendo um evangelho pela metade, ou muito menos da metade. O que estão fazendo com a igreja? Estão tirando a igreja da sua rota. Estão desfigurando a igreja, que é bela. Estão jogando ácido no seu rosto. Algumas alegorias que mostram a beleza da igreja, nós encontramos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Cantares de Salomão, embora seja um livro do Antigo Testamento, mas os teólogos, os estudantes da Bíblia, os estudiosos da Bíblia, dizem que Cantares de Salomão justamente fala sobre o noivo e a noiva, o esposo e a esposa. Representa ali a igreja, Jesus Cristo, o noivo, e a sunamita, a noiva, a esposa. E Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10, diz: quem é esta que aparece formosa como a lua,
pura como o sol. Então, em Cantares de Salomão, a igreja, na sua beleza, é comparada com a beleza da lua e a pureza do sol. Essa lua que tem servido de inspiração para tantos casais de namorados e de casados. Então, em Cantares de Salomão, a igreja, a noiva de Cristo, é comparada com a beleza da lua e com a pureza do sol. Quem é a igreja? Eu. Pela ótica do Senhor da igreja Jesus Cristo, você é bela como a lua e pura como o sol. Outro, 1 de Pedro 3,9. A igreja é chamada de rebanho de Deus. Eu faço parte do rebanho de Deus. Você faz parte do rebanho de Deus. O que nós queremos mais? Devemos nos segurar com todas as forças para sermos sempre o rebanho cujo pastor e bispo das nossas almas se chama Jesus Cristo, o Senhor. Apocalipse 21, 9, 22, 17. A igreja é comparada e é tida e é chamada de a noiva do Cordeiro. Noiva do Cordeiro. E olha a importância da igreja, é noiva. A noiva está ansiosa para ver o noivo, para se encontrar com o noivo. Mas aqui, no nosso meio, na nossa história, no nosso costume, eu creio que até mundial, eu nunca vi, pelo menos eu nunca ouvi alguém dizer, eu quero ir ao casamento, porque eu quero ver o noivo. Vocês já ouviram? Hein? A gente vai ao casamento para ver quem? A noiva! E nós somos a noiva do Cordeiro. E que esta noiva seja tão atraente como a noiva natural aqui da terra o é. Que muita gente queira vir a nós. Queira vir ao culto, ao nosso culto. Ou queira ir ao casamento para ver a noiva. Esta noiva que está adornada, preparada, pura, de branco, para o encontro glorioso com o noivo, porque esta igreja, segundo Apocalipse, ela é bela, ela é formosa, ela é brilhante, ela é pura, porque ela foi alvejada pelo sangue do Cordeiro. A igreja que deixa Cristo do lado de fora, preste atenção, você é a igreja. A igreja que deixa Cristo do lado de fora, como aquela lá de Apocalipse 3:20. Ela não é o organismo vivo e pneumatológico. A igreja que deixa Cristo do lado de fora, Apocalipse 3:20,
essa igreja não é o organismo vivo e pneumatológico. É apenas um amontoado de pedras. A igreja que recolhe Cristo no seu coração, na sua vida, e vive o seu evangelho, é aquela que Pedro fala: vós sois pedras vivas, que viveis para a honra e glória do Senhor. E para terminar sobre a beleza da igreja, eu cito Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo, a Jesus, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Então você, Jesus trabalha com você, o noivo trabalha na sua vida, na minha vida, na nossa vida, o Espírito Santo está em nós, somos o templo dele, a habitação dele, para que ele prepare a noiva aqui na terra para ser apresentada ao seu noivo, ao seu Senhor Jesus Cristo, como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa, pura e sem defeito. E que Deus nos ajude a isso. A segunda lição que eu tirei desse texto: a igreja, por ser bela e ter valor, vive em um lugar privilegiado e seguro. Apocalipse 1, 20. A igreja, por ser bela e ter valor, ela vive num lugar privilegiado e seguro. Apocalipse 1, 20. Onde está a igreja? Hein? Onde está a igreja? Pode ser. É Apocalipse 1, 20. Onde está a igreja? Qual o lugar da igreja? Na mão direita do Senhor. Onde eu estou? Onde você está? Você é a igreja? Sabe o seu lugar? Mão direita de Jesus. A gente sai daqui preocupado, nosso culto tem sido mais cedo, preocupado com a violência, é até natural. Lá, a igreja de Angra, também uma cidade pequena, está do mesmo jeito, também começa o culto às 18 horas. Para terminar mais cedo. A violência está em todo lugar. Mas, e é bíblico, não podemos abusar. Porém, precisamos descansar no Senhor também, e não ficar tão preocupados, porque você pode sair de casa meio-dia. Agora mesmo estava comentando com os irmãos de viagem, ontem minha neta e minha esposa não tinham visto ainda isto, onde eu moro praticamente no centro de Angra dos Reis. Meio-dia, de fato, meio-dia, 3 adolescentes na porta da minha casa, praticamente tranquilamente, acendendo seu cigarro de maconha, ou eu creio que era aquele crack, que era um cachimbinho. Meio-dia,
na porta da nossa casa, fazendo isso tranquilamente. Então não tem mais, não é preciso à noite, não, é de dia também, tem perigo. Né? Agora, nós estamos na palma da mão direita de Jesus. E só vai acontecer conosco aquilo que Ele permitir que aconteça. Estar na palma ou estar na mão direita do Senhor significa, além de tantas coisas, segurança. Nós somos o seu povo especial. Nós somos a menina dos seus olhos. Ele nos ama intensamente. Palavra humana não puderam descrever o amor de Deus. Daí, porque Deus amou o mundo, acabou o vocabulário. Que palavra eu vou descrever? Deus amou o mundo, e daí? De tal modo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos na mão direita de Jesus. Agora, veja o que a palavra de Deus diz sobre a mão direita de Jesus Cristo, que significa, entre outras, segurança, lugar da igreja. Êxodo 15, versículo 6, diz assim: a destra do Senhor é gloriosa em poder. E nós estamos na destra do Senhor. João 10, 28 diz: eu lhes dou, é Jesus que diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Alguns livros sobre a história da nossa igreja no Brasil. E agora, bem recentemente, ampliado o que Ismael da Silva Júnior escreveu sobre o Evangelho em Marcha, Salustiano Pereira César, Manuel da Silveira Porto Filho, ampliou Vanderlei Lima Carreiro, agora foi Jorge Marques e... acho que é o Leônidas, não? Hein? Bernardino, pastor Bernardino e pastor Jorge Marques. O mais atual, sobre o relatório, os dados de cada igreja nossa no Brasil. E aqui de Niterói, vem. Quando Cale pessoalmente esteve aqui no início do trabalho, aqui ele foi atacado, literalmente, estrondos por aí, uma turba, para pegar e matar mesmo, linchar, como aconteceu com ele na Ilha da Madeira, possessão portuguesa na África. Aqui também foi preciso a polícia entrar em ação, o governador, na época da província ainda, ser acionado. Queriam matar, queriam linchar Cale e os que com ele estavam. Mas Cale estava na mão direita do Senhor Jesus. Aqueles que com ele estavam na mão direita do Senhor Jesus. E o dado diz que em 1864, à noite, aqui em Niterói, houve essa perseguição, esse ataque a ele e os que com ele estavam evangelizando, falando de Cristo aqui nesse lugar. E vingou, apesar das lutas, das perseguições, e hoje comemoramos 118 anos da igreja organizada aqui. Em 1892, os primeiros batismos aconteceram aqui.
E em 1899, a igreja foi organizada, com cerca de 36 membros, esta igreja aqui. Porque ela nasceu na mão direita do seu Senhor Jesus Cristo. Porque ela nasceu e caminha sob uma promessa que jamais falhou e jamais falhará. Eu construirei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é de Jesus e jamais será aniquilada, porque o Senhor Jesus a tem na palma da sua mão. Por isso ele desafia: ninguém as arrebatará. Arrebatará as ovelhas, o contexto diz isto, da minha mão. Terceiro e último, a última lição que tiro desse texto. A igreja é formosa, está na mão direita do Senhor Jesus e tem uma nobre missão. A igreja é bela, tem valor e brilha. A igreja tem um lugar de privilégio e destaque e de segurança. Palma da mão direita de Jesus. E esta igreja tem uma missão. A mais nobre missão. Missão essa que os anjos desejaram realizar. Não lhes foi permitido. Foi entregue a nós, humanos, mortais, frágeis e vis pecadores. Mas o Senhor Jesus colocou nas nossas mãos esta missão, de levar ao mundo as boas novas de salvação. Billy Graham foi por longos anos conselheiro da Casa Branca, conselheiro da presidência dos Estados Unidos da América do Norte. Billy Graham, que todos nós ouvimos falar, grande missionário, evangelista mundial, que foi. Hoje não mais faz isto, mas tem a missão Billy Graham, que ainda atua no Brasil e em grande parte do mundo. E ele teria sido convidado para ser presidente ou ser candidato à presidência dos Estados Unidos. E com grande possibilidade de ganhar, que era muito conhecido e era conselheiro por muitos anos dos presidentes dos Estados Unidos. E ele teria dito o seguinte: a maior potência do mundo, né? Nós ouvimos falar sobre isso. E ele teria dito: não vou me rebaixar a tanto. Quem não quer ser presidente dos Estados Unidos? E ele diz: não vou me rebaixar a tanto. Porque ele era embaixador do reino dos céus aqui na terra. Incomparavelmente superior a ser embaixador, mesmo que fosse da maior potência aqui da terra. Ele era embaixador do reino dos céus.
Ele representava, como nós representamos, os céus aqui na terra. Porque Deus deu a homens e mulheres a sua igreja, que custou preço de sangue, sangue do Senhor Jesus. Ele nos deu esta missão, de irmos e levarmos a todos os cantos da terra as boas novas de salvação. O único meio pelo qual o homem é resgatado do inferno, literalmente tirado do caminho do inferno e colocado no caminho do céu. Por isso o escritor aos Efésios, Paulo, ele usa várias vezes que nós estamos em Cristo Jesus. Nas alturas, em Cristo Jesus. Então nós representamos os céus aqui na terra. Temos valor. Somos belos. E temos a mais nobre missão. Quem é a igreja? Eu. É você que é isso tudo. Às vezes a gente se acha o patinho feio, não é? Não é, presbítero Borges? Às vezes nós achamos, eu sou o patinho feio, a patinha feia. Jorge, eu fiquei contente quando você disse, me senti tal agora há pouco, quando você disse que alguém aqui falou, você conhece esse pastor que vai pregar aí hoje, que é o seu pastor desde muito tempo, 50 anos já na igreja, e você conhece desde que você nasceu, conhece. Então ele era, eu fiquei só por dizer que ele era bonito, né? Viu a minha foto aí em algum lugar, era bonito, eu fiquei triste porque não falou, ele é bonito, né? Era, era ou era? 50 anos atrás? Né? Não, nós somos belos, nós somos bonitos, nós brilhamos, nós somos o povo especial, nós somos a igreja de Jesus. Nós somos comparados à lua na sua beleza, o sol na sua pureza, a noiva com aquele traje todo belo. E há um outro texto que diz que nós somos a lavoura de Deus. Talvez para quem foi criado aqui na cidade, não sabe nem como é um pé de arroz, né? Ou de feijão, ou de milho, mas eu nasci na lavoura. Eu saí da lavoura para o seminário. Nasci na lavoura, gosto da lavoura, e só saí da lavoura porque Deus me chamou claramente para o ministério da palavra. E como é bela a lavoura, o arrozal, a tardinha, quantas vezes assim, verdinho. Então eu ia lá no meio do arrozal, há um cheiro gostoso, o milharal, há um cheiro gostoso. O feijão, dá aquele vento, ele vira assim, aquelas flores branquinhas, há um feijão que a flor é bem branquinha, então fica belo aquela lavoura de feijão, quando está florescendo. O cheiro da manhãzinha, à tardinha, como é belo. Então a igreja é comparada à lavoura de Deus. E esta missão tão nobre, eu estou concluindo, é a beleza da igreja. Nós não somos patinhos feios, não. Nós somos belos perante o Senhor. Missão nobre. Carlos Caldas, um escritor bem recente, pastor Carlos Caldas, ele escreveu um livro sobre fundamentos da teologia da igreja. Fundamentos da teologia da igreja. É um livro que vale a pena ser lido. É um livro pequeno.
E ele, por certo, é um escritor que pesquisa. Então, ele diz que é uma grande parte dos conservadores, uma grande parte da igreja conservadora, que somos nós, os presbiterianos, os batistas, os metodistas do Brasil, muito especialmente. E parte dos pentecostais históricos também, que é a Assembleia de Deus. Uma parte desse povo de Deus na terra, desta igreja de Deus na terra, acha que a igreja só precisa pregar o evangelho e nada mais. O resto é perda de tempo e gasto de dinheiro. A igreja só precisa pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar o evangelho. Outras ações é perda de tempo e gasto de dinheiro. E uma outra parte, os neopentecostais, acham que a igreja é só para pregar prosperidade material e milagres. O resto é perda de tempo. Por isso, o livro O que é que estão fazendo com a igreja? Então ele diz que a igreja tem uma única dinâmica, de fato. A igreja tem uma única dinâmica. Mas esta dinâmica só é realizada através de 7 dimensões. Vamos dizer, a única dinâmica é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas esta dinâmica, ela só pode ser realizada através de 7 dimensões. 7 ações. Eu não vou falar sobre as 7 ações, vou só mencionar. Senão o pastor Zé Carlos nunca mais me convida para pregar aqui. Primeira, olha, e cada uma com seu tempo próprio, com a sua dimensão própria, e correta e certa. Mas sem elas, a igreja não alcança a sua única dinâmica e objetivo, que é pregar o evangelho. Com sucesso. Qual a primeira? Igreja, vida de comunhão. É a chamada por ele koinonia. Ele usa 7 palavras gregas para isto. Koinonia. Comunhão. A igreja que não tem comunhão, que não busca comunhão, não luta pela comunhão, não cumpre a sua missão. Segunda, vida serviçal, que é a diaconia, não dos diáconos e diaconisas, mas da igreja. Um servindo a outro. Terceira, vida de culto, que é a liturgia, é a vida de culto. Como está a sua vida de culto? Não é este culto, é o seu culto. Você disse há pouco que é a igreja. Como está a sua vida de culto? Aqui, muitas vezes, dentro do templo, a gente vira no avesso, quase igual pipoca, né? E lá na rua, e lá no serviço, e lá em casa, e lá na vizinhança.
Quarta, vida, essa é a liturgia. Quarta, é a vida de testemunho, que é a martíria. Vida de testemunho da igreja. Como é que a igreja está sendo vista? Como é que eu estou sendo visto? Qual é o meu testemunho? Daí vem a palavra martírio, ou mártir. É aquele que, se possível, se necessário, dá a vida por amor de Cristo. E não crente camaleão, que muda de cor de acordo com o ambiente. Crente limão, que aqui está sorrindo para todo mundo, sai daqui, dentro de casa, em outros lugares, é azedo, igual um limão. Crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Quinto, vida pastoral, que é a poimenia. Vida pastoral. Um cuidando do outro. Não é só o pastor Zé Carlos, não vence, não. Mas se um cuida do outro, um irmão cuida do outro, uma irmã cuida da outra, um leva a carga do outro, a igreja entrelaçada para a glória de Deus. Sexto, vida educacional, que é a didascalia, de onde vem a palavra didástica. É a vida educacional. É a igreja ensinando a igreja. Ensinando um ao outro. Os mais experientes ensinando os mais novos. E a Bíblia fala sobre as irmãs, sobre as mulheres, as mais experientes, orientando as mais jovens. É a poimenia, é a vida pastoral da igreja. E a última, a sétima, é a querigma, é a vida de proclamação. Daí sim, as outras 6 coisas caem na sétima, que é proclamar as boas novas de salvação, dizer ao mundo que Cristo é o Senhor, que não há outro meio de redenção, não há outro meio de salvação, não há outro caminho, é só Jesus Cristo, aquele que tem libertado milhões e milhões das trevas do pecado e colocado no caminho do reino de Deus, o reino dos céus. Esta é a sua missão, mas as outras complementam, as outras são ferramentas que ajudam, cooperam, para que alcancemos o objetivo como igreja de Cristo e cumpramos a nossa missão sobre a face da terra. E eu creio que, terminando mesmo, a beleza da igreja, a posição da igreja e a missão da igreja podem ser resumidas em 1 de Pedro 2,9, que diz assim, para a igreja, que sou eu, é você. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue edificando esta igreja, usando esta igreja, cada um de nós,
para o cumprimento da sua tarefa aqui na terra, que é levar Cristo àqueles que morrem sem Deus, sem esperança e sem salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.